Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Bem, querido, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, que estão participando desses estudos. Hoje nós estamos chegando no final do Sermão do Monte, né? Começamos no capítulo 5, estamos terminando no capítulo 7, para a glória de Deus. E eu gostaria de agradecer vocês que se inscreveram em nosso canal. Eu gostaria de incentivar vocês também que não se inscreveram, que você venha fazer sua inscrição, em nome de Jesus. Queridos, a lição anterior foi a última do Sermão do Monte. Jesus terminou o seu sermão falando sobre o céu, dizendo aos seus discípulos que não bastam eles dizerem que eram cristãos, eles tinham que ser cristão verdadeiro, lavado e remido com o sangue de Jesus. Tinham que andar em novidade de vida, uma vida obediente ao Senhor. Hoje, nós vemos o Senhor Jesus terminando o seu sermão do monte com a parábola dos 2 alicerces, onde ele enfatiza a importância da obediência. Jesus está dizendo aos seus discípulos que não é suficiente apenas ouvir os seus ensinamentos e se tornarem grandes teólogos. Jesus disse que aquilo que ele havia ensinado era para ser colocado em prática no seu dia a dia. O tema de hoje é os 2 fundamentos. O texto é Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 29. Bem, queridos, após Jesus dar aos seus discípulos 22 maravilhosos estudos em cima de um monte, onde eles aprenderam, em resumo, como amar a Deus sobre todas as coisas e também como amar o próximo, como Cristo os amou. Jesus então vira para eles e diz, aqui em Mateus 7, versículo 24, todo aquele que ouviu essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Talvez você pergunte, mas quais são estas palavras que Jesus disse que eles deveriam colocar em prática no seu dia a dia? Eram os 22 ensinos que estão registrados no livro de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, onde nós estudamos todos eles juntos pela graça de Deus. E querido, todos esses estudos estão aqui registrados em nosso canal do YouTube, e seria muito bom se vocês tirassem um tempo para ouvi-los, pois neles nós aprendemos como viver uma vida cristã agradável ao Senhor. Bem, querido, Jesus revela aqui nessa parábola a necessidade de ouvir e praticar aquilo que aprendemos para termos uma vida cristã vitoriosa. Nós veremos aqui que Jesus revelou 2 tipos de cristão dentro da igreja. Aquele que ouve e obedece a palavra e aquele que ouve e não obedece. Jesus então dirá que o cristão obediente irá permanecer de pé em sua presença diante de qualquer tempestade e adversidade da vida. Mas o cristão desobediente vive caindo e se levantando até que um dia ele cairá e não se levantará mais, por causa das tempestades e tentações da vida. E eles cairão porque nunca levaram a sério a questão da obediência à palavra do Senhor. Querido, veja o que Tiago fala sobre a obediência à palavra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 26. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha àquele que contempla o seu rosto num espelho e depois que contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como é na sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita do Senhor, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas praticante, esse cristão será bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. Então Tiago deixa bem claro, querido, ele aprendeu com Jesus
Tiago aprendeu que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque todas as vezes que nós ouvimos e não praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. E Tiago diz aqui que todo cristão que persevera na palavra e obedece, ouve e obedece, será bem-aventurado na sua vida cristã. Aqui em Mateus capítulo 7, 24, Jesus compara o cristão obediente à palavra com um homem prudente. Querido, ser prudente é ser sábio. Ser prudente é levar em consideração aquilo que os outros lhe disseram. Ser prudente é sentar como Maria para ouvir com atenção as palavras de Jesus e depois fazer como o salmista Davi, guardar essas palavras com muito amor no coração para não pecar contra o Senhor. E depois de ouvir a palavra do Senhor com atenção e guardar ela no fundo do coração, o cristão prudente procura colocar esse ensinamento em prática no seu dia a dia. E Jesus diz que quando nós fazemos isso e nós estamos espiritualmente construindo a nossa casa na rocha. A casa que no versículo representa a nossa vida e a rocha representa Jesus Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Às vezes, querido, nós perguntamos para algum crente: paz, meu irmão, você está firme na rocha? E logo ele responde: estou firme igual prego na areia. Esse provérbio é popular no meio dos cristãos. E ele indica que o irmão não está bem no seu relacionamento com o Senhor. Mas nós precisamos estar firmes na rocha, que é Cristo, para podermos vencer as tentações e adversidades da vida. E é isto que o Senhor fala aqui no próximo versículo, no versículo 25. Jesus diz assim: e caiu a chuva e transbordou os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha sido construída sobre a rocha. O cristão prudente sempre ouviu com muita atenção aquilo que o pastor ensinava na sua igrejinha. Ele às vezes tinha o hábito até mesmo de anotar aqueles ensinos em um papel para poder meditar mais tarde em sua casa. Todos os dias de manhã, o cristão prudente, a primeira coisa que ele faz ao acordar é fazer as suas orações e meditar na palavra do Senhor. O cristão prudente então sai para o seu trabalho, então ele leva a sua marmita e após almoçar, então ele tirava a sua velha Bíblia de dentro da mochila e fazia a sua segunda refeição espiritual do dia. À tardezinha, o cristão prudente chegava em sua casa, dava um beijo na esposa, brincava com seus filhos, comia alguma coisa, depois ele ia tomar um banho. Então a noite chegava, ele jantava e antes de dormir, lá estava o cristão prudente de novo, com a sua velha Bíblia nas mãos. Este cristão prudente, ele aprendeu com Jesus que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento físico, a nossa alma e nosso espírito também precisa de um alimento espiritual da palavra do Senhor. Jesus disse que quando vem as tempestades, as tentações, as provações, as calúnias, as perseguições, esse cristão prudente permanece de pé na presença de Deus, porque ele não era um cristão nominal, ele era um cristão autêntico, que dependia da graça de Deus para poder permanecer de pé. Por isso ele entregou a sua vida totalmente a Cristo como seu Salvador. E foi naquele exato momento, ligado com a argamassa do Espírito Santo, a rocha que é Cristo. E então, através do ouvir e praticar a palavra no dia a dia, aquele cristão prudente estava sendo edificado na rocha, como um grande edifício que foi bem construído. Mas agora Jesus, num tom de voz mais triste, fala dos outros discípulos que foram imprudentes, pois não prestavam muita atenção nos ensinos do Senhor e por isso viviam espiritualmente fracos na fé. Por não se alimentar da palavra de Deus, estavam sujeitos a naufragarem nas tempestades da vida. Mateus 7, 26 e 27, Jesus diz assim:
Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, a vida cristã não pode ser levada na brincadeira. Nós não podemos brincar com fogo, pois o fogo é perigoso. Jesus espera que nós, os seus discípulos, venhamos ser prudentes em nossa vida cristã. Temos, querido, que nos despertar do sono da morte espiritual antes que seja tarde demais. Não adianta nada tentarmos viver a vida cristã sem relacionamento diário com Cristo e com a sua palavra, pois se agirmos assim, corremos o grande risco de sermos levados pelas tempestades da vida. Só para concluir a mensagem, versículo 28 e 29 diz assim: E quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Querido, quando Jesus terminou o seu sermão do monte, as multidões ficaram maravilhadas com seus ensinos. Pois aqueles ensinos, querido, não vinham da sabedoria humana, como a sabedoria dos escribas e fariseus. Aqueles ensinos vinham diretamente do céu. Jesus, o Filho de Deus, disse que ele só ensinava aquilo que ele tinha aprendido com seu Papai Celestial. E você, querido, também ficou maravilhado com esses ensinos aqui do Sermão do Monte, onde Jesus abriu seu coração para nós e nos revelou como amar a Deus sobre todas as coisas e como amar o próximo como Ele nos amou? Então, o conselho do Senhor para nós hoje é: meus filhos, sejam prudentes, ouçam, aprendam e pratiquem os meus ensinos, e vocês terão uma vida cristã vitoriosa. E quando chegar aquele grande dia da minha vinda, eu levarei todos vocês comigo e estaremos juntos por toda a eternidade. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esses estudos maravilhosos do Sermão do Monte, meu Deus. Foi 22 lições preciosas que o Senhor nos ensinou como nos relacionar com o Senhor, meu Pai, como amar o Senhor sobre todas as coisas e como amar o nosso próximo como o Senhor nos ama. Obrigado, meu Pai, por o Senhor ter revelado a Jesus esses ensinos e por Jesus ter revelado a nós, os seus discípulos. Senhor, nos dê sabedoria e prudência para que possamos não somente ouvir, mas guardar em nosso coração, não somente guardar no coração, mas colocar eles em prática no dia a dia, para que possamos ter uma vida cristã vitoriosa e para que quando chegar o grande dia, nós possamos estar juntos com o Pai aí no céu. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.